E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês. Bom, gente, nós vamos começar um novo programa aqui no Instagram, todos os dias às 6h30 da manhã, para vir aqui nossos queridos amigos, nossos jovens de todo o Brasil, para fazermos o nosso programa Jovens com Deus, do campo para o céu. Pois é, eu que estou aí com vocês, nossos queridos amigos do agro brasileiro. Se você não é do agro, mas você tem uma relação muito forte com o agro a partir do momento desde que você se alimenta. Então, somos todos aí parte, né, do agronegócio brasileiro. E o programa sai da necessidade que eu vejo andando por todo o estado do Rio de Janeiro, andando pelo estado do Rio, por outros estados, a nossa vizinhança, estado de Minas Gerais e todo o Brasil, onde eu vejo a grande necessidade dos jovens conseguirem ter um norte, saber para onde devem ir. E eu recebo muitas perguntas, principalmente relacionadas à carreira. Nossa, Ju, parece que é tão legal, você faz tantas coisas interessantes, e como que eu vou fazer? Por onde que eu devo começar? Que caminho que eu devo seguir? Bom, e já tem algum tempo que eu entendi que não existe um outro caminho sem ser a palavra de Deus para te guiar. E é isso que eu vou fazer com vocês. Essa hora, minha hora da oração, na verdade eu já acordei bem mais cedo, estava rezando o terço da madrugada, e tá aqui 6h30 da manhã, é o horário das minhas orações, o horário onde eu pego a Bíblia e vou ler a palavra de Deus para o dia de hoje. E a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso verdadeiro manual de instruções para a gente sobreviver nesse mundo, galera. Eu descobri, né, o poder dessa oração de ler a Bíblia não tem muito tempo. E os meus resultados certamente teriam sido muito maiores se eu tivesse tido a graça de ter começado a ler a Bíblia há mais tempo. Mas nunca é tarde, né? E é isso que eu quero fazer aqui. Vir todos os dias para ler a Bíblia junto com vocês. E principalmente pensando nos jovens do Brasil, poder mostrar para vocês o caminho que Deus já tem desenhado para vocês. Agora é simplesmente vocês botarem em prática, só que sem ler a Bíblia, você não sabe onde vão ter essas respostas. Então eu tô aqui para ler elas com vocês. Vai ser sempre uma conversa às 6h30 da manhã, onde nós vamos estar lendo uma leitura, uma reflexão e o Evangelho do dia. E a leitura que vai guiar a nossa semana vai ser essa aqui, João 15, versículo 5. Então, a nossa leitura, e que é uma das que eu mais venho meditando nos últimos dias, é a seguinte. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem mim nada podeis fazer. Esse é o segredo. Muitas das vezes a gente tenta tantas coisas, tenta fazer tantas coisas e nada dá certo. Porque, de fato, a gente não apresentou os nossos sonhos, a nossa necessidade, não foi consultar se aquela é a vontade de Deus pra gente. E muitas das vezes começamos o nosso dia, começamos a fazer muita coisa sem lembrar da existência, da presença de Deus junto a nós. Então, esse é o versículo do nosso dia. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, que a gente se lembre sempre que Jesus está junto da gente, e que o nosso sucesso, a nossa realização pessoal, profissional, vai se dar apenas a partir do momento que a gente colocar ele na história, porque ele deixa claro, João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. E a leitura do nosso evangelho de hoje vai estar lá em São Mateus 23, São Mateus, capítulo 23, versículo 13 ao 22. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Amém. Mateus 23, 13 ao 22. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando conseguis, fazeis dele um filho do inferno 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo, isso não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos cegos, qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda, se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, gente, nesse evangelho que a gente observa, né, é Jesus, mais uma vez, falando sobre a importância do amor, do cuidado, da compaixão. Muitas das vezes o que ele via acontecendo era que os escribas, que eram os donos da lei, eles colocavam muitas leis para que os outros cumprissem, e eles mesmos criavam brechas. Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo que está sobre ele. Então, muitas das vezes, eles queriam criar uma brecha, uma dificuldade para eles conseguirem sair, criar uma brecha na lei para eles não cumprirem os mandamentos, a vontade de Deus, mas eles queriam impor aos outros que os outros cumprissem, sim, a lei com todo aquele rigor. E ainda julgavam os que não estavam aos olhos deles cumprindo. Então, muitas das vezes, nós nos vemos nessa posição de julgadores, de julgar o nosso irmão, enquanto muitas das vezes o que nós de fato devemos fazer é rezarmos uns pelos outros. Se sabemos que um irmão não está no caminho adequado, não está fazendo a vontade de Deus, está descumprindo a lei do Senhor, o que temos que fazer é rezar por ele e não começarmos a julgar, porque senão o castigo é dobrado, a culpa é dobrada, como Jesus já falava aqui. Então, por isso sereis castigados com muito maior rigor, por impormos mais castigos ainda e julgamentos ao nosso próximo. E que Jesus tenha sua misericórdia, venha sobre nós, derrame sua sabedoria no nosso dia, para conseguirmos trabalhar as nossas ações em prol do outro, trabalhando sempre com amor, com caridade, fé, esperança e caridade, as virtudes do Espírito Santo. Então, que ele venha sobre nós, abençoe o nosso dia, e que Deus te abençoe, te guarde a sua semana. E essa é a palavra de Deus para o dia de hoje. Que possamos viver o amor, a caridade, rezarmos uns pelos outros e não julgarmos, mas sim cada um fazer a vontade de Deus, que é tão misericordioso e bondoso para conosco. E até amanhã, se Deus quiser, às 6:30 da manhã, estamos aqui, Jovens com Deus, onde Deus vai apontar o nosso caminho, o caminho do campo para o céu. Até amanhã.